ferritina alta. E agora? O que fazer? Olá, eu sou o professor Paulo Candé e essa é a segunda parte de um vídeo onde nós começamos a falar sobre a saúde do fígado. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é muito importante eu te alertar com relação a algo. Se você já me acompanha no YouTube, no Telegram, se ainda não observou, passa a observar o seguinte: todos os meus vídeos eu sempre dou uma cutucada, provocando a tua mente a despertar para uma próxima pergunta. E daqui a pouco, quando a gente iniciar o assunto, vocês vão entender o porquê que eu faço isso, e é em todos os meus vídeos. E o que é que suscitou a primeira e agora a segunda parte desse vídeo? Uma pergunta que um queridíssimo amigo fez lá no nosso Instagram. E finalmente agora nessa segunda parte a gente vai direto ao assunto, ao que ele perguntou lá no Instagram, e relativo justamente à ferritina, especificamente no fígado. Olha só, vai me acompanhando no raciocínio. Primeiro, ferritina não é ferro. Ferritina é uma proteína. E a função dessa proteína é guardar, fazer reserva de ferro quando o organismo estiver precisando. Primeira coisa que precisa entender é essa. Segundo, ferritina alta não obrigatoriamente vai indicar que o ferro orgânico também está alto. Na maior parte dos casos, o que é que vai dar origem à elevação da ferritina? Veja o que foi que eu disse, na maior parte dos casos. E vai ser justamente a síndrome metabólica. Pronto, chegamos num ponto bem interessante. Em vários vídeos meus, eu citei a questão relacionada à síndrome metabólica, que é um dos principais problemas dos dias de hoje, principalmente pós-Covid, e que tem muita gente que não faz ideia do que vem a ser síndrome metabólica, mas a gente fala isso no vídeo e ninguém faz nenhum comentário do tipo: professor, o senhor poderia fazer um vídeo falando sobre síndrome metabólica? Mesmo porque a síndrome metabólica ela não vai causar apenas a elevação da ferritina, principalmente, que foi o alvo da pergunta, aumento da ferritina no fígado. Então, eu vou citar uma série de fatores aqui que vai servir para vocês, que foi o que eu falei ainda há pouco, como fonte de indagação interna, que vocês podem provocar o surgimento de um novo vídeo aqui no canal. Então, bem entendido isso, síndrome metabólica, um dos maiores causadores da elevação da ferritina no fígado. Agora vejam que interessante. A elevação da ferritina, ela também pode indicar a presença de doença renal. É bom pensar nisso também. Mas o principal, ferritina alta, também normalmente indica a presença de algum processo inflamatório. Então, eu vou citar uma dica aqui que tanto vai servir para o processo inflamatório existente, caso ocorra, tanto para o equilíbrio da ferritina. E o detalhe é que essa dica que eu vou dar agora, eu indiquei para um consultante meu na semana passada, que está passando por um processo inflamatório. E esse paciente, inclusive, está passando por um protocolo, pois ele se encontra com sobrepeso. Ou seja, o que eu vou indicar aqui agora vai servir para um monte de coisas. Banchá ou chá verde. O que é isso? Anos atrás, eu me lembro que surgiu uma reportagem na televisão, só podia ser, sugerindo para as mulheres que o banchá, chá verde, ele era excelente para perder peso.
vírgula, não. Era, no mínimo eu posso dizer, uma falácia. O que o chá verde faz é o quê? Começar a agir nos casos onde existe a retenção hídrica. Então a pessoa começa a fazer uso do chá verde, começa a eliminar líquidos que está retendo e começa a ter uma vida metabólica e renal mais saudável. O chá verde ele faz isso. Ah, e como é que a gente usa o chá verde? Uma excelente forma de você aliar o chá verde com a atividade física que vai mexer diretamente na melhora do seu metabolismo é assim. Por exemplo, você faz uma caminhada. Caminhada da maneira correta, não como as pessoas estão fazendo ultimamente que eu vejo. Pessoas jovens caminhando como se fossem idosos inválidos. Então como é que você pode fazer? Você vai fazer a sua caminhada, em vez de você levar água para ir tomando durante a caminhada e ir se tratando, você leva o banchá. Você prepara 500 ml de banchá, não precisa ser quente, pode ser gelado, e você vai ingerir no banchá durante a sua caminhada. É interessante que isso vai, como eu disse, mexendo no seu metabolismo no sentido de equilibrar ele. Tem um ponto muito importante que eu acho vital a gente citar aqui. Se a sua ferritina está elevada no fígado, tem duas coisas que você deve parar para pensar. Primeiro, como é que está a sua ingestão de bebida alcoólica? Então, suspenda agora mesmo. E o segundo ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: todos os medicamentos, todos eles, para eles serem metabolizados, eles têm que passar pelo fígado. Ou seja, a ingestão de medicamento, me desculpe, mas é a verdade, quer queira, quer não, ele vai causar um certo nível de sobrecarga no funcionamento hepático. Para pensar nisso, que no mínimo, se uma das coisas que a ferritina faz é ajudar o nosso corpo a se proteger de toxinas, então se você junta tudo isso que eu estou dizendo aqui, você vai começar a perceber como é importante. Agora, sabem um fator complicador que todo mundo agora vai se identificar, que é um fator que atrapalha o seu organismo a se defender de toxinas. É a acidose metabólica. Eu não falei ainda há pouco que você tem que pensar que se você ingere bebida alcoólica, você tem que começar a suspender ou pelo menos reduzir a sua ingestão de bebida alcoólica. Da mesma maneira, você também tem que começar a pensar na redução da ingestão de carne vermelha. O que é que você tem que fazer agora? Junta tudo que eu falei, processa no teu HD mental, formula quantas perguntas você quiser, vai aqui embaixo nos comentários, faz a tua pergunta, ou então faz lá pelo Telegram, que a interação vai ser diretamente comigo. Você não conhece o nosso canal? Vai aqui no QR Code, faz a pergunta pra gente, que a gente tem o maior prazer de responder. O que a gente gosta realmente é dessa interação que o nosso grande amigo, o Vitor, lá no Instagram, ele teve. Esse canal é feito para vocês. Há um aviso importante. Caso você ainda não adquiriu o nosso curso de acupuntura auricular e auriculoterapia, você pode fazer a sua aquisição tanto pela plataforma Eduz, que é uma plataforma de educação, quanto pela plataforma KiwiFi. Por ambas você vai poder fazer a aquisição por cartão de crédito, dividir em 12 vezes, com garantia de 7 dias. Se você não gostou do curso, eu repito, o que eu acho impossível acontecer, você tem até 7 dias para pedir a devolução do seu dinheiro. Então você tem a opção de fazer a aquisição pelas duas plataformas, tá bom? Então, grande abraço, muita paz para vocês. Muito obrigado do fundo do coração por ter acompanhado a gente até aqui e valorizar o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe. Excelente final de semana. Tchau, tchau.